Retornamos na última quinta-feira, já estava aqui na vigília, os queridos, passei aqui, já estavam orando. E no sábado eu me arrisquei a jogar uma bola com a turma toda. Então agora há um grupo que está jogando bola aí pela sábado, E eu vi coisas tremendas lá. Eu vi o irmão, ele consegue pôr o pé na cabeça do outro nessa altura, irmão. Há uma elasticidade. Não, e o corpo fica extremamente equilibrado. Eu vi corretamente, ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita, foi no alvo. A cabeça. Não pode ficar em pé, irmão. Também, irmão. Olha aqui, a perna dele voou aqui, ó. Ficou aqui nessa. Eu vi direitinho, eu disse, meu Deus, será que ele se esqueceu que ele não está no tatame? Mas foi um momento gostoso de comunhão. Os irmãos, procurem o Renato, que está organizando esse momento de comunhão. Pode levar as esposas, lá tem um restaurante, pode levar as crianças, lá tem um playground para as crianças, é ótimo lá. Às vezes você não precisa nem ir lá jogar bola, você pode ir lá torcer para o pastor não jogar, entendeu? E eu arrisquei depois dos 3, 4 anos jogar bola, E assim mesmo eu fiz um gol, irmão, fiz um gol. Eles deixaram, Foi deixado, mas não interessa, está lá no placar, Está lá no memorial do povo. Mas olha, hoje estamos chegando e eu quero dar graças a Deus por tudo que Deus tem derramado, Chegamos aqui no início da cidade, eu e Célia, pedimos a Deus uma unção dobrada para esse ano, porque sabemos que é um ano especial, irmão. Nosso coração voltou totalmente diferente. A Célia fala, e aí, como é que você está voltando? Eu disse, olha, interessante, Eu estou numa expectativa que eu fiquei fazendo uma retrospectiva dos anos que eu saio e volto. Eu disse, como Deus tem cuidado da gente, da igreja do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelos pastores, pelo crescimento, pela assistência da igreja. O povo não deixou de estar aqui, não está aqui porque eu já cheguei, mas eles estavam muito mais aqui na minha ausência. Então isso é ótimo. A igreja tem que seguir sem o seu líder, isso é um sinal que o trabalho está sendo feito. E eu glorifico a Deus por tudo que aconteceu aqui nesse mês. Claro que eu fiquei monitorando lá, fiquei dando opiniões, sugerindo. A gente não desliga, porque a gente está aqui na família. E eu queria conversar hoje, pela manhã, um assunto sério. À noite eu vou falar sobre fé, mas hoje pela manhã eu quero gastar um tempo com você, daquilo que o Espírito colocou ontem em meu coração. E uma das coisas que Deus está querendo é que Ele seja o primeiro. Ele já é o primeiro, mas as primeiras obras que Ele quer que façamos, não as nossas, mas a dEle. E às vezes nós temos o Senhor como primeiro, mas não priorizamos o que Ele quer. Ele é o primeiro da minha vida, mas será que eu priorizo o Senhor naquilo que Ele realmente quer da minha vida? E eu quero começar uma leitura um pouco longa, mas não se preocupe com ela. Está aí em Mateus capítulo 24, onde fala em que algo começa a acontecer. Lá em Mateus 24, versos de 1 a 12, diz sobre o fim, como isso vai acontecer. Eu começo no verso de número 3, por favor. Por favor, isso, obrigado. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, em particular dizendo, declara-nos quando serão essas coisas em que o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando isso vai acontecer? Então Jesus agora começa a responder, acautelai-vos, e que ninguém, primeira coisa, vos engane. Diz ainda a palavra, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Ouvirão falar de guerras, rumores, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverão terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Ainda não é a hora do parto. É só o princípio.
E a Bíblia diz: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. É incrível, porque às vezes a gente quer ser benquisto em todo lugar. Nós queremos ser aceitos, mas a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Volta esse texto para mim, filha. Isso vai acontecer por causa do meu nome. Por causa do meu nome, diz o Senhor Jesus. As pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te abandonar. Eu estava pregando a palavra de Deus lá onde eu estava, dentro de uma academia, onde eu fiquei descansando, e comecei a pregar. E de repente a turma foi tudo embora. Fiquei sozinho dentro da academia. Aí a Célia falou: o que aconteceu? Eu disse: a hora que eu falei que era pastor, o cara falou assim: não, mas o senhor vai ficar andando ainda nessa esteira? Vou. Já era 1 hora que eu estava em cima da esteira, nem tinha notado. Eu disse: vamos mais. Nem que eu morra aqui. Mas o pessoal começou a sair. E depois eles, quando me viam, ficavam longe. Por causa do nome de Jesus. Pastor, não é porque o senhor foi chato? Pode ser. Pouquinho. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está respondendo uma pergunta, lembre-se. Quando isso vai acontecer? Quando? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Trair-se-ão uns aos outros, mutuamente se odiarão. Parece que isso já está acontecendo, concordam? Estamos nesse tempo. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Não precisa nem falar disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor já era. O amor vai se esfriando. Ser cristão não será fácil nesse tempo. Às vezes você entra aqui, olha essa igreja, não, os músicos, tudo bonito. O pastor não é aquele pastor que normalmente as pessoas fazem aquela fachada. E você diz: nossa, mas como isso é bom. Mas a Bíblia diz que ser cristão não vai ser fácil. E muitos hoje, porque as pessoas estão querendo prosperar, estão falando que estão dentro das igrejas evangélicas, estão prosperando mesmo, então elas vêm por causa da prosperidade. E é uma realidade. Agora, se você quer ser popular, cuidado com tudo isso, porque a Bíblia diz outra coisa. Nesse tempo o amor vai se esfriar. Nesse tempo a igreja vai viver também o melhor momento. Querido, o momento de crise é o melhor momento para a igreja, porque a igreja começa a ter uma voz correta. A igreja começa a alinhar todo mundo. Hoje nós estamos num momento de recessão violenta no nosso país. O país está começando a chegar agora nas suas dívidas. Tudo que foi feito, tudo que foi acumulado, agora nós vamos pagar a conta. E vamos ter que pagar a conta chorando ou não. Já começamos a pagar a conta de luz, a água. Você vai ver que muitas coisas você vai pagar. Amanhã já começamos a pagar a gasolina. Tudo isso sem choro. Não precisa colocar no WhatsApp: irmão, não abasteça na Petrobras. Irmão, é a única refinaria que serve todas as bandeiras. Então não abasteça o carro. Ande por fé. Ainda quando colocam aquilo lá, eu disse: meu Deus, o pessoal não sabe que existe só uma refinaria, ou então você vai para outro lugar. Vai lá para a Argentina, para o Paraguai, para a Bolívia. Aí você pode abastecer diferente. Não tem isso, nós vamos pagar toda a conta. E não é para murmurar. Se temos que pagar, vamos pagar. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, não é para chorar. Deus, Ele sempre te dará uma saída. Ele sempre abrirá uma porta. Ele nunca vai te deixar no meio do caminho. A igreja foi chamada para esse momento, para apresentar a solução. Você vê alguém por aí sem solução, é você que o Deus está dizendo: fala do meu amor, fala que eu tenho a resposta, fala.
Agora, o que nós vamos falar? Nós começamos a falar, está difícil, olha por mim. Não, irmão. A Bíblia diz que você está sentado com o Senhor nas regiões celestes. Você não está em qualquer lugar, você não é qualquer um, você tem um lugar especial, você tem um lugar do Senhor. E o que Jesus está respondendo é que esse tempo vai começar a chegar na nossa vida, na minha vida e na tua vida. E continua a palavra de Deus, no verso de número 42, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Mas considerai isto: o pai de família, se ele soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também que o Filho do Homem há de vir a hora em que você não está pensando. Qual é a pergunta? Quando o Senhor vai voltar? Porque Ele volta agora não como um cordeiro, Ele volta como um leão. Ele volta como Senhor, Ele volta para reinar com a igreja, Ele volta agora para pôr os pés diferente aqui, e nós temos que estar preparados, e isso está próximo. Como é que está preparado? O verso 45, ele começa a falar, o que é estar preparado? O 24 todo fala da volta de Jesus, mas ele dá uma coisa só. Como é que eu posso dizer, pastor, estou preparado para ir embora com o Senhor? Qualquer hora, se Ele chegar daqui a pouco, estou nessa, vou subir, Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para o tempo dar-lhes o sustento? Escutem agora. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, numa hora em que você não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte como hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor está dizendo que Ele virá buscar. Quem estão preparados? Os fiéis. Uma igreja não se forma de pessoas com habilidade. Uma igreja, ela é formada com pessoas fiéis. Deus não busca pessoas com habilidade, mas Deus busca o fiel a Ele. Tem que haver fidelidade. Sem fidelidade, você está fora. Ele diz: o meu servo fiel. Fiel, fiel é uma palavra de tremer. Nós não vemos hoje nesse tempo fidelidade. Só que Jesus, ele é muito sábio. E Ele explica o que é fidelidade. Ele não só fala que Ele vem buscar os fiéis, mas Ele vem buscar um povo que tem no seu caráter fidelidade. Você pode ter habilidades, mas não ser fiel. Você pode ser melhor do que muitos, mas você não é fiel. Separados pela fidelidade. Você não é leal com aquilo que você faz, com aquilo que você vive. Você não é leal. E Deus, na pessoa de Jesus, começa a falar isso: eu vou regressar. E a primeira pergunta que eu vou fazer a você quando me encontrar com você: você foi fiel? Você foi fiel naquilo que eu confiei a você? No que você ganhou? Você foi fiel a mim? Você foi fiel àquelas pessoas que eu coloquei em tuas mãos? Você foi fiel? Você foi fiel, e o que é fiel? É digno de confiança.
Quando o Senhor entrega alguma coisa a você, Ele diz assim: eu estou entregando algo para você cuidar. Eu estou confiando isso em tuas mãos. Eu estou te chamando para você fazer a minha obra. Eu estou delegando a você uma autoridade. E agora essa autoridade está sobre a tua vida. E eu vou vir e vou estar diante de você e dizer: você foi fiel a mim. Você foi fiel a mim. Ele não vai perguntar se você teve habilidade para fazer. Ele não vai perguntar se você teve criatividade para fazer alguma coisa. Ele falou, ele vem buscar os fiéis. Ele não vem buscar os habilidosos. Ele não vem buscar isso. Ele deixou algo para mim e para você, que Ele gostaria de fazer. Isso tem que estar queimando no nosso coração. Quantos creem, estão convencidos que Jesus é o autor e consumador da sua fé? Quantos creem que você foi salvo por causa da graça? Que lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço de tudo pela tua vida, para que você começasse a viver uma vida de qualidade. O capítulo 24 termina. Cadê meu tecladista? Estejam preparados. Pode ir lá, filho. Voltamos ao normal. Você estava tranquilo ali. Foste fiel? É essa pergunta que ele vai falar. É isso que Jesus vem. Primeiro encontro que teremos com o Senhor será este: você foi fiel. Ele não vai perguntar quanto que você conquistou, quanto que você ajuntou, como é que você comprou a sua casa, como é que você tem os seus bens. Ele não vem perguntar isso. Ele vem perguntar se você foi fiel a Ele naquilo que Ele confiou em tuas mãos. Primeira coisa que ele responde é no capítulo 25. Ele começa agora a dar o que é fidelidade. Então ele fala da volta no 24, e no 25 ele fala o que é a fidelidade, porque ele vem buscar os fiéis. Ele não vem buscar os simpatizantes. Ele não vem buscar aqueles que estão dentro de uma igreja simplesmente por simpatia, por alguma coisa bonita, por alguma coisa que as pessoas encontraram. Ele vem buscar aqueles que têm um coração fiel a Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso coração. Ficamos 6 meses aprendendo sobre coração. Ele vem buscar o leal de coração a Ele. E ele começa no capítulo 25 falando sobre isso. Lá no verso de número 3, ele fala das 10 virgens. Depois ele fala, queridos, ele vem e fala dos talentos. Depois ele fala da ovelha perdida, da ovelha e dos cabritos, me perdoem. Como é que você está servindo o Senhor? Você foi fiel? O primeiro do Senhor é o primeiro teu. Em Marcos 12, verso 28, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputarem, sabendo que ele tinha respondido bem. Perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus disse: o primeiro de todos os mandamentos: ouve a Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isto fala para você amar a Deus também de todas as tuas forças. Ele te deu uma força física para você adorá-lo. Ele te deu um corpo, Ele te deu saúde, Ele te deu tudo isso para você adorá-lo. Mas quantas vezes nós recusamos isto? Nós renunciamos a isto. Não é na tua força. Como você trata o teu próximo? É isso que ele vai perguntar. Como é que você tratou aquele que estava perto de você? Como é que você tratou? Quanto você me amou? Quanto você me amou através daquele que eu coloquei do teu lado? E este dia vai chegar que você foi fiel a mim, quando eu coloquei aquela pessoa ao teu lado para você amar. Quanto dos teus pensamentos foram abertos a me conhecer? Eu te dei pensamentos e você fez o que com eles? Quanto da tua alma você abriu ao meu espírito para que te enchesse de amor?
Quanto? Segunda pergunta: quanto você tem me amado com as coisas que te dei? Quanto? Será que temos amado a Deus com tudo que Ele tem nos dado? Temos dado. Temos acumulado muitas coisas para nós. Ele não vai te perguntar do seu carro, Ele não vai perguntar da sua roupa, Ele não vai perguntar se você tem me amado com aquilo que eu tenho te entregado. Ele não vai perguntar quantos terrenos você tem, quanto você alcançou, quanto você galgou naquela empresa que você sonhava. Não, Ele não vai te perguntar isso. Ele vai te perguntar uma coisa: você foi fiel quando eu te coloquei ali? Você foi fiel quando eu pus nas tuas mãos? Muitas pessoas estão caindo nos seus enganos da prosperidade. As pessoas hoje estão querendo ser cristãos por causa da prosperidade, mas mas há cristãos ricos sim e pobres. Mas também existem pobres não cristãos e ricos também não cristãos. A Bíblia diz que a chuva de ontem caiu aqui, caiu para o bom e para o ruim. Ela cai para todos. O que o Senhor está querendo dizer? Com muito, com pouco, não importa, você foi fiel a mim. Quando você tinha pouquinho, você foi fiel a mim. Quando você tinha muito, você foi fiel a mim. É nesse dia que nós vamos ter que prestar contas. Ele virá, irmão, está à porta isto para acontecer. Nós nunca vimos um mundo tão como ele está hoje. Quanto você ama com os seus bens o Senhor? Quanto você ama com sua mente? Quanto você ama de coração o Senhor? Pastor, eu tenho pouca força. O Senhor não está dizendo se Ele diz que é para você amá-lo com toda a tua força. Se ela é pouca, se ela é muito, você tem que fazer. Você precisa parar com essa carinha de coitado. Isso não é da parte de Deus. Quanto você ama Jesus com aquilo que você tem, com a sua casa. Amanhã estaremos abrindo novamente os anfitriões. Quanto você ama a Deus com a sua casa? Tua casa está aberta às reuniões. Tua casa está aberta a receber a palavra, a arca do Senhor dentro da tua casa. Você tem a tua casa para quê? Quanto você ama a sua esposa que Deus te deu? Ele vai te perguntar isso. Você foi fiel a ela? Ele não vai falar se você tinha habilidade. Se você não tinha, Ele vai dizer assim: você ama esta mulher que eu pus na tua vida? Você ama esse homem? Você ama esse filho? Você ama esse pai que eu coloquei na tua vida, que eu escolhi para você? Você o respeita? Porque nesse dia nós vamos só ouvir sobre fidelidade. Você ama? Você ama o órfão? Você ama aquele que está abandonado, que eu pus diante dos teus olhos? Essas são as perguntas que vamos ter que responder. Quanto você foi fiel a mim? Quanto você me amou? E quanto me amaste com aqueles que eu coloquei ao teu lado? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é semelhante às 10 virgens que tomaram as 10 lâmpadas. Vocês sabem disso? E eram as prudentes, as 5, e 5 loucas, nécias. E a Bíblia diz que todas foram dormir, como todos dormem. Todas elas dormiram, as 10 estavam dormindo. E de repente, vem o seu Senhor na madrugada. E as 5 estavam preparadas e 5 não. E esta é a história que você conhece dentro da Bíblia. E a Bíblia diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sabe o que eu fico me perguntando? A Bíblia diz que 50% são nécios e 50% são prudentes dentro da igreja. Será que isso está acontecendo? Será que 50% é algo, eu acho que isso também é extremamente grandioso se tiver 50% de prudência.
A Bíblia diz que, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Está em Mateus 25, verso de 4 em diante. Saíram ao encontro e todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então a primeira coisa que eu quero que Deus vai te perguntar é sobre o teu relacionamento com Ele. Essa é uma obra de relacionamento. É uma obra de relacionamento. A nossa relação é algo pessoal. Por isso elas não podiam dar o azeite. A minha experiência com Deus é uma, a tua é outra. A única coisa que a minha experiência com o Senhor, ela pode tocar na tua vida, é só para edificação. Não é para você seguir. Você tem que ter simplesmente a tua vida com Deus, o teu particular. Entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ter o teu momento com o Senhor. E ela disse: acabou o nosso azeite. E ela disse: vai comprar, porque aquilo que eu tenho é muito pessoal. Eu não posso te dar mais. O que eu tinha que fazer eu já fiz. E a Bíblia diz que então as portas estavam fechadas, porque ainda hoje, agora, é o tempo de você buscar, é o tempo de você se reconciliar, de você regressar ao Senhor e começar a encher a tua vida de um amor que se chama azeite. O azeite tem que ser derramado novamente na tua vida. Você não pode ficar aqui como um espectador. O que Deus está te trazendo é algo para você pensar. Ele vai vir, Ele voltará, e Ele vai fazer essa pergunta a você: você foi fiel, ou você simplesmente está simpático a mim? Você necessita ter essa relação com Deus. Cristo veio para nos batizar no seu Espírito e no seu fogo. João Batista avisou isso. Ele vem e Ele vos batizará, não só na água, mas também te batizará com fogo. Há quanto tempo você não vê um fogo na tua vida? Há quanto tempo você não levanta e diz: Deus, eu quero, aleluia, eu quero ser tomado novamente pela tua glória, pelo teu momento. Nossa relação com Deus, ela é pessoal. Verso 21 diz assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos foste a nós e a vós, e de antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Não temos aí? Fechou-se a porta. Mateus 25, verso de número 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Meu Deus. Estavam ali juntas, estavam caminhando juntas. A Bíblia diz que estavam perto uma da outra, que dormiram no mesmo local, que era algo íntimo. Mas a Bíblia diz que elas estavam despreparadas. Você pode estar aqui dentro e estar despreparado. Por quê? Porque muitas vezes você se tornou um simpatizante com o tempo que você está dentro da casa do Senhor. Você se familiarizou com tudo. Você acha que isso já basta para você subir com o Senhor? Não. Não. Você precisa do despertamento. A Bíblia diz: não vos conheço. Temos que ter uma relação pessoal com Deus, porque haverá um tempo que as portas vão se fechar. Você está aqui nessa manhã? Você está aqui nessa manhã, meu irmão? Pastor, amanhã eu vou ser fiel. Outro mês, eu preciso acertar algumas coisas lá fora para ser fiel. Cuidado. Talvez não dê tempo mais de você se reconciliar. Hoje se chama o tempo de hoje. As 5 eram só religiosas, estavam juntas com as prudentes, mas eram só simpatizantes. Gostavam da boa música, gostavam do louvor, gostavam do momento da palavra, mas nunca tomaram compromisso com o Senhor. Qualquer vento os tira da casa do Senhor. Qualquer aperto,
Você imagina o que a palavra de Deus está falando, que o Senhor vem buscar os fiéis, porque haverá um tempo de tortura, haverá um tempo de perseguição, haverá um tempo de rejeição, haverá um tempo de privações na tua vida, haverá, querido. E isso não pode romper com a nossa relação com o Senhor. Você não está entendendo? Vamos presenciar esse tempo de perseguições, esse tempo de privacidades. Já estamos no meio dela. E a Bíblia diz que nós vamos passar por isso. Você não se assuste, porque Jesus disse: você não é desse mundo. Esse mundo vos odeia. E que negócio é esse de você querer um mundo para você? Esse mundo te rejeita, porque também me rejeitaram a mim. Jesus já falou isso: no mundo tereis aflições. Querido, não se assuste com as aflições. Fala aí para o teu irmão vizinho: não se assuste com as aflições. Glorifica a Deus com as palmas, irmãos. Pessoas que estão simpatizantes, elas não sabem, mas estão dentro da casa do Senhor como simpatizantes há muito tempo. Se tornaram simpatizantes. Mas Ele vem chamar as pessoas que o amam, que não amam a fama, que não amam mais os seus amigos do que o Senhor, que não amam mais a ninguém do que o Senhor. Por isso Deus está te chamando nessa manhã. Se entregue a Ele novamente. Você não sabe a hora que Ele vai voltar. Por isso Mateus capítulo 7 fala assim, lá no verso de número 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas. Então lhes direi lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tudo que você ouve da palavra, preste atenção. E diz ainda o verso 24: todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Tem que pôr em prática, que edificou a sua casa sobre aonde? Sobre uma rocha. Muita gente está com a sua casa sobre areia, e vai vir um momento que vai cair tudo. Sabe por quê? Porque ainda há só um povo que está vivendo simpático às coisas de Deus. Há muitos anos você é simpático. Você tem me amado não é de coração, mas de lábios. Nunca obedeceu. Não foi fiel na minha obediência. Jesus não está atrás que você faça coisas. Lembre-se disto. Ele quer. Ele não vem dizer: o que você fez para mim? Você expulsou demônios, você fez isso, você fez aquilo. Não, Ele veio te perguntar: você foi fiel? Você foi fiel? Você foi fiel? Você foi fiel? Ele vem buscar esse tipo de gente. Amar a Jesus é conhecê-lo e segui-lo. Nenhuma tormenta de desilusão, de frustração, pode romper com a sua relação com o Senhor. Onde está a tua casa sendo edificada? Casamento não se subsiste, meu irmão, com habilidades. Casamento ele fica em pé quando há fidelidade. Um dia eu perguntei para o meu pastor, falou para mim: você está preparado para casar? Ele era meio cavalo. Eu disse: o que é casamento? Ele disse: você sabe o que é casamento? Eu disse: não. Casamento é o seguinte, meu filho: é igual um trem, 2 trens. Você é um trem e a tua esposa é outro. Estão no mesmo trilho. Casamento é isso. Vão colidir de frente. Porque não existe casamento perfeito. E quando colidir de frente, o que vai sobrar chama-se fidelidade. Se houver fidelidade, o teu casamento é durável. É durável. Assim também o Senhor está dizendo a nós:
O que dura na nossa relação com Ele se chama fidelidade. E o que vai chegar no dia em que Ele vier falar comigo e com você, será: você foi fiel a mim? Você foi fiel àquilo que eu coloquei em tuas mãos? Eu não sei se você está interessado nesse tipo de palavra. Estava falando com o pastor, quando a gente volta de férias, parece que a gente fica no ar, até a gente pegar o fio da meada. Mas eu sei que Deus, Ele está buscando pessoas nessa hora, fiéis, leais de coração. Por isso, nenhuma fulana, nenhuma ciclana pode chegar perto de mim, porque a única coisa que nós temos no nosso casamento se chama fidelidade. Não é perfeição, é a fidelidade. Deus também não vem buscar os perfeitos, Ele vem buscar os fiéis. Por isso, querido, Deus não vem buscar os teus acertos, Deus vem buscar a tua fidelidade. Você foi fiel, você lutou para acertar. Ele não vem buscar as pessoas certinhas, Ele não vem buscar aqueles que estão dentro da igreja tremendo com problema de olho, não posso errar. No casamento, querido, nós sempre vamos errar. No casamento sempre haverá uma colisão de frente. Mas no casamento existe uma coisa que é a base de tudo, que se chama fidelidade. Assim também Jesus, Ele vem te buscar. Ele vem buscar a igreja fiel a Ele, leal a Ele. Não é alguém que se vende por qualquer coisa. Não é alguém que se empolga por qualquer coisa. Glorifique a Deus, irmão. Aleluia. Sabe por quê? Porque não adianta ninguém oferecer nada para mim, porque o Senhor já me deu tudo. Não adianta ninguém querer me comprar, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Assim também no teu casamento, não adianta você, fulana, oferecer o que você quiser oferecer. Sabe por quê? Porque tudo que eu preciso está dentro da minha casa, está dentro do meu casamento. Então você não tem como nem se aproximar, porque tudo que Deus me deu está ali. A minha mulher me dá tudo que eu preciso e eu dou tudo que ela precisa. É esta a relação. Por isso que nenhuma tormenta pode derrubar alguém que está sobre a rocha de Jesus. Quantos estão entendendo o que o Senhor vem buscar? Quantos estão entendendo o que o Senhor vem buscar? Querido, talvez em alguma área da tua vida você ainda não é fiel. Regressa rápido. Regressa, acerta rápido, porque depois as portas serão fechadas. Você não sabe a hora. Você não sabe a hora. Pastor, como é que eu posso acelerar a minha relação com Deus? Primeiro, escreve aí, primeiro, é lendo a palavra. Cada vez que eu leio a palavra, acelera a minha relação com Ele. Cada vez que eu vou para a palavra, estou acelerando a minha relação. Mas toda vez que eu deixo a palavra de lado e começo a correr atrás do que é primeiro para mim e o que não é primeiro para Ele, eu desconheço a voz do Senhor e começo a ouvir outras vozes. E as outras vozes começam a dirigir a minha vida. A Bíblia diz que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Sabe o que é ouvir a voz de Deus? É você, pastor, mas eu não entendo a palavra. O Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te orientar. Mas até quando, pastor, eu vou ficar olhando para a Bíblia e não vou entender? Até a hora que você abrir o teu espírito e o teu coração a Deus. Não existe voz mais importante que a do Espírito Santo. Segunda coisa que acelera a minha relação com Deus é minha oração. E hoje nós começamos aqui. Eu quero agora colocar diante da igreja de Jesus um alvo. Nós começamos hoje um jejum. Mas não é um jejum, irmão, daqueles de regras. Não, você não pode. Alguma coisa na tua vida você vai deixar. Porque eu acredito que jejum, irmão, é só para a gente sair daquilo que está nos distraindo. O jejum é nos afastar daquilo que está nos afastando das coisas de Deus. Talvez você esteja conectado demais, talvez você esteja vivendo um mundo virtual, ou talvez você esteja viciado em alguma coisa, talvez a pornografia. Deixa 21 dias para Deus.
E a partir de hoje, nós começamos aqui nessa igreja. Quantos querem começar hoje comigo um jejum de alguma coisa que vai roubar, que está roubando a tua distração de Deus? Nesta manhã, eu sei que alguma coisa está te distraindo e o inimigo, ele está fazendo festa, mas nessa manhã estou fechando a porta para ele, em nome de Jesus. Alguma coisa na tua vida, querido, eu acredito que o jejum é para nós ouvirmos mais a voz do Senhor, é para nós ficarmos mais conectados com Ele, é para a gente viver uma vida diferenciada na presença dEle, e não mais nessa coisa familiarizada que estamos continuando a viver. Que tipo de oração, pastor? Vários tipos de oração, né, irmão? Que acelera a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes, Deus me acorda de manhã. Eu não sou muito da madrugada, mas ultimamente Ele tem me acordado. E eu vou orar do meu jeito. Às vezes eu estou lá, adorando o Senhor. Às vezes eu faço até músicas, eu comecei a escrever, porque o Espírito falou assim, você tem que escrever isso. Às vezes eu estou no meio do meu material, estudando, e Deus começa a me mostrar algumas coisas. Deus tem o seu jeito de falar com você. Tem horas que eu me levanto em guerra e começo a repreender, começo a atacar aquele que vem me atacando. Eu começo a resistir às obras do inimigo. Algumas pessoas aí estão conformadas com tudo que está dentro da sua casa, com tudo que está acontecendo. Eu só vou adorar. Não, Deus está dizendo, é hora de você parar com essa conformidade e ordenar aquilo que precisa ser ordenado aí. Limpar essa casa, fechar as portas. Quantos estão aqui ainda nessa manhã? E chega um momento que você se rende ao Senhor e diz, muda eu, Senhor, muda o meu ser. Há tempos que eu passo dando graças ao Senhor na oração. Quando eu digo, Senhor, e ontem escrevi, eu te amo, Senhor. Eu te amo muito, e eu quero o teu amor. Jesus, o Senhor é o meu azeite. É o azeite de amor na minha vida. É um amor que eu chamo de azeite. Eu quero mais desse amor. Como tu me amas, eu quero amar os outros. Sabe, queridos, a gente acelera isso. É a terceira coisa e última que a gente acelera a nossa relação com o Senhor. E aí muitos crentes estão perdendo tempo. É a obediência rápida. Deus fala com você aqui, você vai pensar, você vai cogitar, e à noite eu vou falar sobre isso, sobre a lógica, sobre a razão, o que ela faz com a tua fé. É lógico, você fica sem fé. É a razão, você fica sem a fé. As pessoas lutam para você ficar na razão e na lógica. Só que a fé, ela transpõe tudo isso. A fé te eleva. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo que você começa a decretar no teu coração. Que você crê de coração, não é da cabeça. O único que fala para o teu vizinho, vizinho, acorda. Jesus está voltando. E Ele quer que você acelere essa relação com Ele. Ele está voltando. Qual é o teu amor por Ele? O único que pode te empurrar a obedecer chama-se Espírito Santo. Não é a regra da igreja. Não é que o pastor está dizendo, faça um jejum assim, assim, assado. Faça um jejum que está te vendo, que está te distraindo de Deus. Jejue disso. Às vezes é comida, porque nunca vi um povo para convidar para comer. Então jejua. Nesses 21 dias. Jejue de algo. Como é que eu acelero a minha relação com o Senhor? Quando eu obedeço a Deus. Qual é a ordem dele? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Vamos ficar em pé. Fala para o teu irmão, Jesus vem buscar não os perfeitos, mas os fiéis.
Os fiéis. Os fiéis. Termino com essa palavra. 2 Timóteo 2,11. 2 Timóteo 2, verso 11. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele nós vamos reinar. Está sofrendo com Ele? Não foi cortada a tua relação? Você não diminuiu as suas orações? Você não diminuiu a sua leitura da palavra? Você não diminuiu a sua obediência, seu nível de obediência? Então a Bíblia diz: então você vai reinar. Agora, se eu negar, a Bíblia diz que Ele vai te negar. E se eu for infiel, não, Ele não é infiel, Ele é fiel. Se somos infiéis, espera aí, Ele continua sendo fiel, Ele não muda. Mas tem um negócio. Ele disse: se você o negar, Ele te nega. Ele não pode negar-se a si mesmo. Precisamos morrer para alguns assuntos. Ser cristão é privar-se de algumas coisas. Dê a mão para o teu irmão. Ser cristão é privar-se de algumas coisas. Como assim, pastor? Eu conheço irmão que ele é fiel no seu dízimo. E por ele ser fiel no seu dízimo, ele falou esses dias para a família: nós dizimamos hoje. Então hoje nós não podemos ir a uma lanchonete e desfrutar de um lanche tão gostoso. Porque hoje nós entregamos algo para Deus. Isso é ser cristão. Nada na tua relação com Deus pode separá-lo. Nada. Às vezes você, por dar uma oferta a Deus, você não vai poder dar uma saída. Porque você deu a Deus. Mas isso é gratificante. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Você não negou, Ele não te negará. Talvez alguém aqui nessa manhã precise voltar ao Senhor. A porta ainda está aberta para isto. A porta ainda está aberta. Talvez você nasceu dentro de um lar evangélico, como meus filhos. Você é de uma geração em que, como diz Timóteo, e Paulo lembra como você viu a fé da sua avó, lembra a fé da sua mamãe, pois tudo isso passa de geração. Passa sim. Por isso vocês são meus filhos, e aquilo que eu creio que Deus pode fazer na tua vida, Ele faz agora. Eu creio. Se você crê, Ele faz agora. O Senhor é o Deus de agora. Ele é um Deus de hoje. Mas talvez hoje você tenha que voltar e dizer: Senhor, eu não quero ficar fora. E muitos vão ficar. Serão poucos que vão entrar e que entram pela porta estreita. Senhor, eu sou só simpatizante todos esses anos. Eu sou simpático a muitas coisas. Me faz bem. Mas quando chega uma prova, você esmurece. Quando vem uma notícia, você se acaba. E essa noite eu vou ensinar aquilo que Deus tem me ensinado, como atravessar com fé esses momentos inesperados. Como? Essa manhã, regresse ao Senhor. Enquanto estivermos cantando, o Senhor vai trabalhando no teu espírito agora. O Senhor vai fazendo a obra no teu coração. Feche os teus olhos, entregue agora a tua vida ao Senhor. Entregue novamente toda a tua casa, a tua família, os teus queridos para o Senhor. Essa é uma manhã em que Deus está chamando os fiéis. Deus não está atrás do teu êxito.
está atrás da tua fidelidade. Assim como num casamento, não adianta a prosperidade se não há fidelidade. Não adianta. Se não houver fidelidade, talvez até hoje você não foi fiel a algumas coisas. Deus está te chamando para você ser fiel. Seja fiel nessa manhã. Seja fiel. Seja fiel a Ele. No tempo da pobreza, no tempo da riqueza, no tempo da saúde, no tempo da ausência da saúde. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Deus em todo momento da tua vida. Seja fiel a Deus quando você está vendo o seu corpo definhar, acabar. Diga: Deus, obrigado pela vida. Eu não estou aceitando enfermidade. Eu estou dizendo que eu sou fiel a Ti, na dor, na alegria, em tudo, Senhor. Eu sou fiel a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias. Levante a mão do teu irmão em oração. Regresse ao Senhor hoje. Peça licença. Diga: hoje eu estou regressando, Senhor. Eu estou voltando. Eu quero agora viver uma aliança de fidelidade contigo. Primeiro é com o Senhor. Primeiro é com o Senhor. Se entregue. Se entregue. Tenha coragem. Porque naquele dia você vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter coragem. Vai chegar esse dia em que o Senhor vai dizer: meu filho, minha filha, você foi fiel. Você foi fiel. Volta. Entrega a tua vida novamente. Estou aqui, Senhor. Estou aqui novamente. Estou aqui, Senhor. Estou aqui novamente. Estou aqui, Senhor. Estou aqui novamente. Estou aqui. Eu não quero ficar fora. Eu não quero ficar fora. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Aleluias. 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 Ricala checanta la xerianda lá. Ricala checanta lá. Rompe com essas cadeias. Rompe agora, Pai. Rompe agora, Senhor. Rompe. Rompe, Senhor. Rompe isso. Rompe, Deus. Rompe, Senhor. Rompe, Jesus. Rompe agora. Rompe. Aleluias. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos ao Senhor. Aleluias. Uma igreja leal a Deus. Uma família leal. Satanás não entra. Quando há lealdade dentro de um lar, o inimigo não entra. Quando há lealdade no que fazemos, o inimigo não tem acesso, querido. Não tem, ele não tem acesso. Quando você é leal ao teu Deus, ele não tem acesso. Você está blindado pela fidelidade a Deus. Você é fiel a Deus. Descansa. Não é dormir, é descansar. Ele vai fazer. Ele começou, ele termina. Ele começou, ele acaba. Ele vai acabar. Ele vai terminar essa obra que ele começou. Descansa. Amém, meu irmão? Põe a mão no seu coração.
Senhor.